A desconfiança começou a crescer na cabeça de Lampião 3 semanas antes do cerco, quando Zé Sereno chegou ao acampamento com a respiração entrecortada e o olhar de quem viu o diabo solto no mundo. O cangaceiro mais novo do bando havia cavalgado 2 dias sem parar, trocando de montaria 3 vezes pelo caminho para trazer a notícia que faria o sangue do rei do cangaço ferver como água na panela. "Capitão, mataram 6 dos nossos. Foi tocaia armada." Lampião parou de afiar o punhal que segurava e ergueu os olhos devagar. No silêncio que se fez, só se ouvia o crepitar da fogueira e o vento cortando a caatinga seca. Os outros cangaceiros interromperam suas atividades. Uns limpavam as armas, outros remendavam gibões de couro. E todos se voltaram para o capitão, esperando a tempestade que estava por vir. "Tocaia de quem, menino?" "Do coronel Antônio Moreira, lá de Bom Jardim. Ele que mandou cercar o açude onde os cabras foram beber água. Tinha 20 soldados escondidos na moita." O nome do coronel caiu no ar como pedra no poço fundo. Antônio Moreira não era um inimigo qualquer. Era homem que Lampião conhecia desde os tempos em que ainda se chamava Virgulino Ferreira e tocava gado pelas veredas do São Francisco. Moreira havia sido, por anos, um dos poucos coronéis que respeitava os acordos com o cangaço, pagando o tributo em silêncio e mantendo seus jagunços longe dos territórios dominados por Lampião. Mas as coisas mudaram quando chegaram as notícias de que o governo federal estava oferecendo recompensas altas demais para serem ignoradas. 5 contos de réis pela cabeça de Lampião, 2 contos pela de cada um de seus lugares-tenentes. Era dinheiro suficiente para comprar fazenda grande e viver como rei pelo resto da vida. "E tem mais, capitão", continuou Zé Sereno, limpando o suor da testa com as costas da mão. "Soube que ele anda se encontrando com o tenente Bezerra, lá da Volante de Floresta. Dizem que estão tramando uma coisa grande contra nós." Lampião se levantou devagar, guardando a faca na bainha de couro trabalhado que usava na cintura. Era homem de estatura mediana, mas quando se punha em pé dessa forma, parecia crescer diante dos outros. Os olhos pequenos e penetrantes varreram o acampamento, calculando, pesando as palavras que havia escutado. "Corisco!" O lugar-tenente apareceu de imediato, como se estivesse esperando a chamada. Era homem loiro e de olhos claros, franzino de corpo, mas rápido como cobra no bote. Trazia sempre 2 punhais cruzados no peito e uma Winchester que não largava nem para dormir. "As ordens, capitão. Manda a Volta Seca e Mergulhão fazer um reconhecimento nas terras do Moreira. Quero saber quantos homens ele tem, onde anda, o que come, a que horas se deita e se levanta. E quero saber isso até a lua nova." Corisco acenou com a cabeça e saiu para cumprir as ordens. Lampião ficou parado, olhando para o fogo que dançava entre as pedras, a mente trabalhando como engrenagem bem azeitada. Os 6 homens mortos na tocaia eram cangaceiros experientes que conheciam cada trilha e cada esconderijo entre o Ceará e a Bahia. Suas mortes não podiam passar sem resposta. O sertão inteiro estaria observando para ver como o rei do cangaço reagiria à traição. Nos dias que se seguiram, o acampamento fervilhou de atividade. Mensageiros chegavam e partiam, trazendo informações sobre os movimentos do coronel Moreira e das forças policiais da região. Lampião mandou espalhar a palavra entre os coiteiros e simpatizantes. Queria saber de tudo que se passava nas fazendas e vilas num raio de 50 léguas. Foi assim que soube da reunião secreta que Moreira teve com outros coronéis da região, na cidade de São José do Belmonte. 3 noites de conversas a portas fechadas, regadas a cachaça boa e charutos cubanos, onde se discutiu a formação de uma aliança para acabar de uma vez com o cangaço na região. Moreira havia se oferecido para coordenar a operação, prometendo que em 6 meses não restaria um cangaceiro vivo entre o Pajeú e o Moxotó. A notícia chegou através de Matilde.
uma das mulheres que trabalhava na casa grande de um dos coronéis presentes à reunião. Ela era prima de Dadá, uma das cangaceiras do bando de Lampião, e havia conseguido escutar parte das conversas, servindo café e aguardente aos homens. As informações vieram aos pedaços, como quebra-cabeça que vai se montando devagar. Moreira tinha prometido entregar Lampião vivo ou morto até o Natal, em troca de apoio político para se candidatar a deputado estadual. "O desgraçado quer fazer nome em cima dos nossos mortos", disse Lampião para Corisco, enquanto os dois caminhavam pela Caatinga na madrugada fria de outubro. "Pensa que somos bichos do mato que se mata assim, de tocaia." Corisco cuspiu no chão seco e ajeitou o chapéu de couro na cabeça. "E o que o senhor pretende fazer, capitão?" "Vou mostrar para ele e para todos os outros que mexer com Lampião tem preço alto. Muito alto." A decisão estava tomada, mas Lampião sabia que não podia agir por impulso. Antônio Moreira era homem poderoso, com influência política e muitos jagunços bem armados. Sua fazenda era verdadeira fortaleza, cercada de muros altos e guardiões que não dormiam. Um ataque direto seria suicídio. Era preciso ser mais esperto que a raposa e mais paciente que a jararaca esperando a presa. A oportunidade surgiu 3 semanas depois, quando chegou a informação de que Moreira havia deixado a fazenda para resolver negócios na cidade de Petrolina. Lampião mandou o Volta Seca segui-lo à distância, mas o coronel não voltou para casa como era esperado. Em vez disso, desapareceu por uma semana inteira, até que um novo informante trouxe a notícia que mudaria tudo. "Capitão, o Moreira está escondido em Triunfo. Chegou lá faz 3 dias, dizendo que tem uns negócios para resolver. Mas quem me contou disse que ele está com cara de quem está fugindo de alguma coisa." Triunfo era cidade pequena, encravada na serra entre Pernambuco e Paraíba, conhecida por suas feiras de gado e pelo clima mais ameno que o resto do sertão. Era lugar onde muita gente ia quando queria sumir do mundo por uns tempos, longe dos olhares curiosos e das línguas compridas. Para Lampião, era o lugar perfeito para dar a lição que Antônio Moreira merecia. "Quantas saídas tem a cidade?" perguntou para o informante. 3 estradas principais, capitão. Uma que vai para a floresta, outra para a Princesa Isabel e a terceira para o Ceará. Mas tem umas trilhas menores que ligam com as fazendas ao redor. Lampião passou o resto do dia estudando o mapa mental que tinha da região, recordando as vezes que havia passado por Triunfo em outras épocas. A cidade ficava num vale entre morros baixos, cercada de mandacarus e xique-xiques. Tinha uma igreja antiga, umas 50 casas, um mercado pequeno e uma pensão onde os viajantes costumavam pousar. Era o tipo de lugar onde todo mundo conhecia todo mundo e onde um forasteiro não passava despercebido por muito tempo. "Corisco, manda chamar Labareda, Jararaca e Tempestade e diz para eles trazerem os homens de confiança. Vamos precisar de gente boa para esta empreitada." Quando os outros líderes chegaram, Lampião já havia traçado o plano na cabeça. Era a operação que exigiria coordenação perfeita e nervos de aço, mas se fosse bem executada, seria lembrada por muito tempo no sertão. "Vamos cercar Triunfo", disse ele sem rodeios. "Quero homens em todas as saídas da cidade. Ninguém entra nem sai sem minha permissão. O Moreira vai aprender que não se brinca com Lampião." Labareda, que era homem experiente e ponderado, franziu o senho. "Capitão, cercar uma cidade inteira, isso nunca foi feito antes. Pode dar muito problema com as autoridades." "As autoridades já são nossos inimigos mesmo", respondeu Lampião seco. "E o que nunca foi feito antes é exatamente o que eles não vão estar esperando. O elemento surpresa é nossa melhor arma." Tempestade, que era o mais jovem dos lugares-tenentes, se animou com a ideia. "Quantos homens vamos levar, capitão?" "Todos. Quero o bando inteiro nesta operação. Vamos mostrar para o sertão inteiro que Lampião não perdoa traição." Era decisão arriscada.
concentrar todas as forças numa única ação. Se algo desse errado, o cangaço inteiro poderia ser destruído numa tacada só. Mas Lampião sabia que, às vezes, era preciso apostar tudo numa única carta para manter o respeito e o medo que eram a base do seu poder. Os preparativos começaram na manhã seguinte. Armas foram limpadas e afiadas, munição foi contada e distribuída, cavalos foram ferrados e os melhores foram escolhidos para a operação. Lampião mandou fazer reconhecimento detalhado de todas as rotas que levavam a Triunfo, identificando os melhores pontos para posicionar os homens e as possíveis rotas de fuga que Moreira poderia tentar usar. Durante os 3 dias de preparação, ele não tirou da cabeça a imagem dos 6 cangaceiros mortos na tocaia. Eram homens que haviam dividido os perigos e as glórias do cangaço, que tinham família esperando por eles nos esconderijos da Caatinga. Suas mortes pediam vingança, e a vingança de Lampião seria lembrada por gerações. Na madrugada do dia escolhido, o bando partiu em silêncio absoluto. Eram 42 homens e 8 mulheres, todos montados nos melhores cavalos que o cangaço conseguia manter. Lampião havia dividido o grupo em 5 destacamentos, cada um com uma missão específica e um ponto de encontro determinado nos arredores de Triunfo. O primeiro grupo, liderado por Corisco, seguiu pela estrada de floresta para se posicionar na saída norte da cidade. Levava consigo 10 homens e tinha ordens de interceptar qualquer movimento que tentasse deixar Triunfo naquela direção. O segundo, sob comando de Labareda, tomou posição na estrada que ligava a cidade ao Ceará, cortando a rota de fuga mais provável para quem quisesse se esconder nas serras. Tempestade ficou responsável pela estrada de Princesa Isabel, levando 8 cangaceiros e 2 das mulheres mais experientes em combate. Jararaca, conhecido por sua habilidade em movimentos silenciosos, recebeu a missão mais delicada: infiltrar-se na cidade com 6 homens escolhidos a dedo, descobrir exatamente onde Moreira estava hospedado e manter vigilância constante sobre seus movimentos. O 5º grupo, liderado pelo próprio Lampião, permaneceria móvel, pronto para se deslocar para qualquer ponto onde fosse necessário reforçar o cerco ou responder a uma tentativa de fuga. A marcha durou toda a noite. Cavalgaram em fila indiana pelas trilhas menos conhecidas, evitando as estradas principais, onde poderiam ser vistos por viajantes ou patrulhas policiais. Lampião conhecia cada pedra e cada curva daqueles caminhos. Havia percorrido aquela região centenas de vezes ao longo dos anos, ora fugindo de perseguições, ora planejando ataques, ora simplesmente passando de um território para outro em suas andanças pelo sertão. Quando o sol nasceu, tingindo o céu de vermelho e dourado, os grupos já estavam em suas posições. Triunfo despertava devagar, com a fumaça das primeiras fogueiras subindo das casas e os galos cantando nos quintais. Era quinta-feira de feira, dia em que a cidade costumava receber visitantes dos sítios e fazendas ao redor. Um dia perfeito para o que Lampião planejava. Haveria movimento suficiente para disfarçar a presença dos cangaceiros até que fosse tarde demais para qualquer reação. Jararaca havia se infiltrado durante a madrugada, vestindo roupas de vaqueiro comum e conduzindo 2 reses que havia comprado numa fazenda próxima. Ninguém estranharia um homem trazendo gado para vender na feira, e isso lhe daria a desculpa perfeita para circular pela cidade e observar tudo com cuidado. Antes do meio-dia, ele já havia localizado o alvo. Antônio Moreira estava hospedado na pensão de Dona Quitéria, um sobrado de 2 andares na rua principal, bem no centro da cidade. Tinha chegado 3 dias antes, acompanhado apenas de 2 jagunços, e havia contado uma história vaga sobre negócios com gado que precisava resolver na região. Dona Quitéria, mulher curiosa e faladora, já havia espalhado para meio mundo que o hóspede era homem fino, que pagava bem e não fazia barulho. O que ela não sabia
é que Moreira mal havia saído do quarto desde que chegara. Passava as horas olhando pela janela, observando o movimento da rua com a atenção de quem espera por alguma coisa, ou de quem tem medo de que alguma coisa apareça. Comia pouco e dormia menos ainda. Seus 2 jagunços se revezavam fazendo guarda na porta do quarto, e um deles sempre permanecia acordado durante a noite. Jararaca observou tudo isso de uma mesa no botequim em frente à pensão, bebendo cachaça e fingindo estar interessado nas conversas dos outros fregueses sobre o preço do gado e as perspectivas da safra. Quando teve certeza de todos os detalhes, saiu discretamente da cidade pela trilha dos fundos e foi encontrar Lampião no ponto de encontro combinado, uma grota escondida entre os morros, a 1,5 léguas da cidade. "O rato está na ratoeira, capitão", informou. "Quarto do sobrado, 2º andar, janela que dá para a rua principal. 2 jagunços fazendo segurança, mas parecem meio relaxados. O povo da cidade não suspeita de nada." Lampião acenou com a cabeça, satisfeito. Tudo estava saindo conforme planejado, mas a parte mais delicada ainda estava por vir. Era uma coisa cercar a cidade, outra muito diferente manter o cerco sem que as coisas saíssem de controle. O objetivo não era um massacre, era fazer justiça de forma que toda a região entendesse a mensagem. "Quanto movimento tem na cidade hoje?" "Bastante, capitão. É dia de feira e tem muita gente de fora. Deve ter umas 200 pessoas circulando pelas ruas." Era informação importante. 200 pessoas significavam 200 bocas que levariam a história do que estava para acontecer para todos os cantos do sertão. A notícia de que Lampião havia cercado uma cidade inteira correria mais rápido que incêndio na caatinga seca e chegaria aos ouvidos de todos os coronéis e autoridades da região. Era exatamente o efeito que ele queria conseguir. "Manda avisar os outros grupos que é para começar", ordenou. "Mas com cuidado, ninguém atira se não for necessário. Quero que o povo saiba que estamos aqui, mas não quero pânico nem correria." A operação começou ao 12:00 em ponto, quando o sol estava mais alto e a feira funcionava em sua plenitude. Os primeiros sinais apareceram nas estradas. Viajantes que tentavam deixar a cidade de repente se viam diante de homens armados que surgiam do mato como fantasmas, educados, mas firmes, explicando que ninguém passaria por ali nas próximas horas. "Não é nada com vocês, meu amigo", dizia Corisco para um comboieiro que tentava sair pela estrada do norte. "É só uma questãozinha que o capitão Lampião tem para resolver na cidade. Volta para lá e espera um pouquinho. Logo vocês podem seguir viagem." A notícia se espalhou pela cidade como rastilho de pólvora. Em questão de minutos, todo mundo sabia que Triunfo estava cercada pelo bando de Lampião. As reações foram as mais variadas. Alguns comerciantes fecharam rapidamente suas vendas e se trancaram em casa. Outros saíram às ruas movidos pela curiosidade, querendo ver de perto os famosos cangaceiros de que tanto ouviam falar. Na pensão de Dona Quitéria, a agitação foi imediata. Um dos hóspedes desceu correndo as escadas e começou a gritar que tinha visto homens armados nas saídas da cidade. Dona Quitéria tentou acalmar os ânimos, mas logo percebeu que a situação era séria quando viu pela janela um grupo de cangaceiros se posicionando estrategicamente pelas ruas. No 2º andar, Antônio Moreira sentiu o sangue gelar nas veias quando um dos jagunços lhe trouxe a notícia. Há semanas ele vinha temendo este momento desde que havia recebido os primeiros avisos de que Lampião sabia da tocaia armada contra seus homens. Havia fugido da fazenda exatamente para evitar um confronto direto, mas agora via que havia caído numa armadilha ainda pior. "Quantos homens eles são?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Não sei dizer ao certo, coronel. Parece que tem gente espalhada por toda parte, nas estradas, nas ruas. Nunca vi coisa igual." Moreira se aproximou da janela com cuidado e espiou por entre as venezianas.
A rua estava cheia de gente, mas agora conseguia identificar facilmente os cangaceiros no meio da multidão. Eram homens que se destacavam pela forma como se movimentavam, sempre alerta, sempre com a mão perto da arma. E todos pareciam estar olhando diretamente para a pensão. A realização de que estava completamente cercado o atingiu como um soco no estômago. Não havia para onde fugir, não havia como pedir socorro. Estava sozinho, com apenas 2 homens para protegê-lo, diante do cangaceiro mais temido de todo o Nordeste. E o pior de tudo, sabia perfeitamente por que Lampião havia vindo procurá-lo. Lá embaixo, na rua, Jararaca havia retornado à cidade e agora caminhava tranquilamente entre os curiosos que se aglomeravam para ver o espetáculo. Vestido como um sertanejo qualquer, ninguém suspeitaria que ele era um dos lugares-tenentes de Lampião. Sua missão agora era manter os olhos fixos na pensão e avisar qualquer movimento suspeito. A cidade havia se transformado num palco de teatro a céu aberto. De um lado, os moradores e visitantes, oscilando entre o medo e a curiosidade, comentando em pequenos grupos sobre o que estaria acontecendo. Do outro, os cangaceiros, espalhados estrategicamente, controlando todas as rotas e observando cada movimento. E no centro de tudo, invisível mas presente como uma força da natureza, a figura de Lampião, orquestrando cada detalhe da operação. Por volta das 2 da tarde, quando o calor estava mais intenso e as sombras mais curtas, Lampião decidiu que era hora de se mostrar. Montado no seu cavalo favorito, um animal baio de porte nobre que havia tomado de um fazendeiro rico anos atrás, ele entrou na cidade pela rua principal, flanqueado por 4 de seus homens mais experientes. O silêncio que se fez foi quase sobrenatural. As conversas cessaram, os passos se interromperam, até mesmo os cachorros pararam de latir. Todos os olhares se voltaram para o homem que cavalgava devagar pela rua de terra, com os olhos fixos no sobrado da pensão. Lampião usava seu traje completo de gala, gibão de couro trabalhado, chapéu de couro ornamentado, cartucheiras cruzadas no peito, punhal na cintura e rifle Winchester na mão. Era a primeira vez que muitos daqueles moradores viam o famoso rei do cangaço de perto. Alguns haviam imaginado um homem gigantesco, uma criatura lendária que mal parecia humana. Em vez disso, viram um homem de estatura comum, mas que irradiava uma autoridade que fazia todos ao redor se sentirem pequenos. Era como se carregasse consigo o peso de todas as histórias que se contavam sobre ele, todas as batalhas que havia vencido, todas as vinganças que havia executado. Quando chegou em frente à pensão, Lampião desmontou com calma e entregou as rédeas do cavalo para um dos homens. Subiu os 3 degraus da entrada principal sem pressa, como se fosse um hóspede qualquer chegando para fazer o check-in. Dona Quitéria apareceu na porta pálida como pano no varal, sem saber o que dizer ou fazer. "Boa tarde, dona. Vim falar com um hóspede seu, o senhor Antônio Moreira." A voz de Lampião era baixa e educada, mas carregava uma autoridade que não admitia questionamentos. Dona Quitéria tentou gaguejar alguma resposta, mas ele já havia entrado no saguão da pensão, seguido pelos 4 cangaceiros. "Diga para ele que Virgulino Ferreira quer conversar." O som dos passos de Lampião, ecoando na escada de madeira da pensão, pareceu durar uma eternidade. No segundo andar, Antônio Moreira havia se posicionado atrás da porta do quarto, com uma garrucha na mão e o coração batendo como tambor de procissão. Seus 2 jagunços flanqueavam a entrada, nervosos, sabendo que qualquer movimento em falso poderia significar a morte de todos. Quando Lampião parou diante da porta, o silêncio se fez absoluto. Até mesmo os ruídos da rua pareciam ter cessado, como se a cidade inteira prendesse a respiração, esperando pelo que estava prestes a acontecer. "Coronel Moreira",
disse Lampião, batendo na porta com os nós dos dedos. Vim aqui conversar com o senhor. Pode abrir a porta que não vou fazer mal a ninguém. Por enquanto. Do lado de dentro, Moreira sentiu a garganta secar. Conhecia aquela voz das poucas vezes que havia se encontrado com Lampião em anos passados, quando ainda mantinham relações cordiais. Mas agora havia uma frieza naquele tom que lhe gelava o sangue. O que é que você quer, Lampião? Quero que abra essa porta e conversemos como homens civilizados, ou prefere que eu derrube ela na bala? Moreira olhou para os dois jagunços, viu o medo estampado nos rostos e percebeu que não tinha escolha. Se tentasse resistir ali, seria um massacre. Pelo menos conversando, talvez conseguisse ganhar tempo ou encontrar uma saída. Com mãos trêmulas, destrancou a porta e a abriu devagar. Lampião entrou no quarto com a naturalidade de quem estava na própria casa, seguido por dois de seus homens. Os outros dois ficaram do lado de fora, montando guarda. O cangaceiro examinou o ambiente com olhos de militar experiente. A janela que dava para a rua, a cama desarrumada, a mala meio aberta sobre uma cadeira, os revólveres dos jagunços apoiados contra a parede. Bonito quarto, comentou, sentando-se numa cadeira de madeira sem ser convidado. Vista boa para a rua. Dá para ver todo mundo que passa. Moreira permanecia de pé, ainda segurando a garrucha, mas já sabendo que a arma de nada adiantaria. Lampião parecia completamente relaxado, como se estivesse fazendo uma visita social, mas havia algo nos olhos dele que lembrava uma jararaca esperando o momento certo para dar o bote. Por que mandou matar meus homens? A pergunta veio direta, sem rodeios. Moreira tentou assumir uma postura digna, endireitando os ombros e erguendo o queixo, mas a voz saiu trêmula quando respondeu. Não sei do que está falando. Não me tome por idiota, coronel. Sei de tudo. Da reunião em São José do Belmonte, dos acordos com as volantes, da tocaia no açude. Sei até que o senhor se ofereceu para me entregar de bandeja para as autoridades. Moreira sentiu as pernas fraquejarem. Se Lampião sabia de tudo isso, não havia como negar ou tentar enrolar. A única saída era tentar justificar suas ações, apelar para algum resquício de compreensão que pudesse existir no coração do cangaceiro. Lampião, você tem que entender. Os tempos mudaram. O governo federal está oferecendo muito dinheiro e a pressão é grande demais. Se eu não fizesse, outro faria. É verdade, os tempos mudaram mesmo, concordou Lampião, tirando o chapéu e colocando-o sobre os joelhos. Mas algumas coisas não mudam nunca, coronel. A palavra de um homem, por exemplo. O respeito pelos acordos. A lealdade aos amigos antigos. Nós nunca fomos amigos, Lampião. Éramos o quê? Parceiros de negócios? Lampião se inclinou para a frente na cadeira. Durante 10 anos, coronel, o senhor pagou o tributo certinho, todo mês, sem atraso. Suas terras ficaram em paz, seus rebanhos não foram tocados, seus vaqueiros puderam trabalhar sossegados. Isso não foi amizade? Foi negócio. Negócio puro e simples. Então vamos tratar isso como negócio também, disse Lampião, levantando-se da cadeira num movimento fluido. 6 homens bons valiam muito para mim. Agora vou cobrar o preço. Moreira recuou um passo, apertando a garrucha na mão. Que preço? Primeiro, quero que o senhor desça lá na rua e conte para toda a cidade que foi o senhor quem mandou matar meus homens. Quero que assuma na frente de todo mundo. Isso é humilhação pública. É a verdade, coronel. E a verdade, às vezes, humilha mesmo. E depois? Lampião não respondeu imediatamente. Caminhou até a janela e olhou para a rua lá embaixo, onde dezenas de pessoas se aglomeravam, todas com os rostos voltados para o sobrado. Era um espetáculo e tanto, uma cidade inteira parada para assistir ao acerto de contas entre o rei do cangaço e um coronel poderoso. Depois o senhor vai pagar com a vida mesmo. As palavras saíram simples,
sem dramaticidade, como se Lampião estivesse falando sobre o tempo ou sobre o preço do gado. Mas o impacto foi devastador. Moreira sentiu as pernas bambearem e teve que se apoiar na parede para não cair. Você vai me matar? Vou. Mas primeiro quero que todo mundo saiba por quê. Quero que a história se espalhe direitinho pelo sertão afora. Quero que todos os outros coronéis saibam que preço se paga por quebrar palavra com Lampião. Mas isso é assassinato a sangue frio. Lampião se virou da janela e, pela primeira vez, seus olhos mostraram algo além de frieza calculada. Havia ali uma raiva antiga, uma dor que havia se transformado em sede de vingança. Assassinato a sangue frio foi mandar 20 soldados esperarem escondidos no açude para matar meus homens quando eles fossem beber água. Isso que vou fazer com o senhor é justiça. Moreira olhou para os dois jagunços, buscando algum sinal de que tentariam defendê-lo, mas viu apenas homens aterrorizados, que não tinham a menor intenção de morrer por um patrão que já estava perdido. Lentamente deixou a garrucha cair no chão. Está bem, disse com a voz quase inaudível. Vou descer e falar com o povo, mas quero sua palavra de que vai deixar meus homens irem embora. Seus jagunços podem sair da cidade sãos e salvos. Minha briga é só com o senhor. Moreira acenou para os dois homens. Vocês ouviram? Podem ir. Não quero que morram por minha causa. Os jagunços se entreolharam hesitantes. Um deles, mais velho e experiente, deu um passo à frente. Coronel, a gente não pode deixar o senhor assim. Vão embora! Gritou Moreira, com uma autoridade que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. É ordem! Os homens juntaram suas armas e pertences e saíram do quarto cabisbaixos. Lampião os acompanhou com o olhar, mas não fez nenhum movimento para impedi-los. Quando ficaram sozinhos, ele e Moreira se entreolharam por um longo momento, como dois duelistas medindo o adversário antes do tiro final. Vamos descer então, disse Lampião. A descida das escadas foi como uma caminhada para o cadafalso. Cada degrau ecoava no silêncio da pensão, onde Dona Quitéria e os outros hóspedes se escondiam em seus quartos, tentando se tornar invisíveis. Quando chegaram ao térreo, Lampião fez um gesto para que Moreira o precedesse até a porta da rua. Do lado de fora, a multidão havia crescido ainda mais. Parecia que toda a população de Triunfo e das fazendas vizinhas havia se concentrado na rua principal para presenciar o acontecimento. Homens, mulheres e crianças se apertavam para conseguir uma boa visão, enquanto os cangaceiros mantinham um cordão de isolamento ao redor da pensão. Quando Moreira apareceu na porta, acompanhado por Lampião, um murmúrio percorreu a multidão. Muitos ali conheciam o coronel de vista ou de nome, sabiam de seu poder e influência na região. Vê-lo naquela situação, pálido e derrotado, era como assistir à queda de um gigante. Pessoal de Triunfo, gritou Lampião, com voz que carregava para longe. O coronel Moreira tem uma coisa para contar para vocês. Moreira olhou para os rostos que o encaravam, gente simples do sertão que sempre o havia respeitado e temido. Engoliu em seco e começou a falar com voz que ia ganhando firmeza conforme prosseguia. É verdade o que Lampião está dizendo. Fui eu que mandei armar a tocaia onde morreram 6 cangaceiros no açude da Jurema. Fiz acordo com as volantes para entregar Lampião e seu bando. Quebrei os tratados antigos e traí homens que confiavam em mim. Um burburinho se espalhou pela multidão. Muitos já suspeitavam, mas ouvir a confissão diretamente da boca do coronel era outra coisa. Era como se uma verdade escondida finalmente viesse à luz, mudando para sempre a forma como aquelas pessoas veriam os poderosos da região. E por que fez isso, coronel? Perguntou uma voz na multidão. Moreira hesitou por um momento. Depois respondeu com honestidade brutal. Por dinheiro e por medo.
O governo estava oferecendo recompensas altas e eu pensei que podia ficar rico entregando Lampião. Pensei que era mais esperto que ele. E agora? Gritou o outro. Agora vou pagar o preço, respondeu Moreira, olhando diretamente para Lampião. O cangaceiro acenou com a cabeça, satisfeito com a confissão pública. Era importante que todos soubessem a verdade, que a história se espalhasse pelo sertão inteiro. Não era apenas uma questão de vingança pessoal. Era uma lição para todos os outros coronéis que pudessem estar pensando em fazer acordos similares. Está na hora, disse Lampião, baixo, só para Moreira ouvir. O coronel fechou os olhos por um momento, respirou fundo e, quando os abriu novamente, havia uma estranha serenidade em seu rosto. Era como se, depois de semanas fugindo e se escondendo, finalmente tivesse aceito seu destino. Posso pedir uma coisa? Fale. Que seja rápido. Lampião acenou com a cabeça. Mesmo sendo um inimigo, reconhecia que Moreira estava enfrentando a morte com dignidade. Não haveria tortura, não haveria humilhação adicional. Seria uma execução limpa e rápida. Se afaste do povo, ordenou. Moreira caminhou uns 10 passos até ficar no meio da rua, isolado da multidão que se dispersou rapidamente para os lados. O silêncio que se fez era absoluto. Nem mesmo as crianças faziam ruído. Todos sabiam que estavam presenciando um momento histórico, algo que seria contado e recontado por gerações. Lampião sacou sua pistola, uma Luger alemã que havia tomado de um tenente da polícia anos atrás. Era arma precisa e confiável, que nunca o havia decepcionado. Apontou para o peito do coronel, bem no centro, onde sabia que um tiro seria fatal na hora. Tem alguma coisa para dizer antes de morrer? Moreira ficou em pé, ereto, com os braços ao lado do corpo. Olhou uma última vez para a multidão, depois para o céu azul de outubro e finalmente para Lampião. Que Deus perdoe meus pecados e que o sertão se lembre de que nem todo coronel é covarde. O tiro ecoou pela cidade como um trovão. Moreira foi atirado para trás pelo impacto, caindo de costas na terra batida da rua principal. Morreu na hora, com os olhos abertos, fitando o céu, sem um gemido ou uma palavra. Lampião guardou a pistola devagar, sem pressa. Olhou para o corpo por um momento, depois se virou para a multidão, que permanecia em silêncio absoluto. Que todo mundo aqui saiba, disse com voz que carregava para longe, que Lampião não esquece os amigos nem perdoa os inimigos. Quem quiser fazer acordo comigo, que cumpra a palavra. Quem quebrar, vai acabar igual a este aqui. Montou em seu cavalo sem mais uma palavra e fez um sinal para seus homens. Em questão de minutos, os cangaceiros começaram a se retirar das posições que ocupavam, desfazendo o cerco com a mesma precisão militar com que o haviam montado. As estradas voltaram a ficar livres e a vida em Triunfo lentamente retomou seu curso normal. Mas nada seria igual ao que fora antes. O corpo de Antônio Moreira ficou estendido na rua principal por 2 horas, até que alguém teve coragem de se aproximar e cobri-lo com um lençol. Quando finalmente foi enterrado, no dia seguinte, meio sertão havia ficado sabendo da história. A notícia se espalhou como fogo na caatinga seca. O dia em que Lampião cercou uma cidade inteira para matar um coronel traidor virou lenda antes mesmo que os cangaceiros sumissem de vista. Virou folheto de cordel, virou cantoria de repentista, virou história que as mães contavam aos filhos para ensiná-los sobre as consequências da traição. E sempre que algum coronel ou autoridade pensava em quebrar os acordos com o cangaço, alguém lembrava do que havia acontecido em Triunfo. Lembrava de como Antônio Moreira, homem poderoso e influente, havia sido obrigado a confessar publicamente seus crimes antes de morrer no meio da rua como um cachorro. O sertão tinha suas próprias leis, seus próprios códigos de honra e vingança. E naquele dia em Triunfo, todos ficaram sabendo que essas leis ainda valiam,
que ainda havia quem as fizesse cumprir com punho de ferro e coração de pedra. Anos depois, quando Lampião finalmente encontrou seu fim numa emboscada em Angicos, muitos se lembraram do Cerco de Triunfo como o momento em que o rei do cangaço mostrou ao mundo inteiro que seu poder era absoluto no sertão, que podia cercar uma cidade, humilhar um coronel poderoso e executar sua própria justiça diante de centenas de testemunhas. A história ficou gravada na memória coletiva do Nordeste como exemplo do que acontecia com quem ousava desafiar Lampião. E a rua onde Antônio Moreira morreu nunca mais foi a mesma. Diziam que nas noites de lua cheia ainda se podia ouvir o eco do tiro que selou seu destino.